Mas qual foi um crime que tava difícil de ser desvendado e por causa de um fio de cabelo, de um mijo, de uma coisa simples. achou? Da sua terra, Belém. Você não é de Belém? Sou. Monstro da Ceasa. O que foi isso? Esse eu não sei. Nossa. Monstro da Trabalhei lá, Ceasa. mano. Pô, que Monstro nome da horroroso. Ceasa. Depois vem com o de Osasco aí, que eu quero saber também. Monstro da Ceasa. Eu fui chamada na terceira criança assassinada. E isso sim parecia um filme. Os 3 tinham a mesma idade. Os 3 estudavam na mesma escola. Os 3 foram mortos próximo do aniversário. E os 3 tinham 2 mães. Uma biológica e uma adotiva. Que isso, muito específico. Tinha a ver com... Ele também era assim? Depois, né? E vai acha lá em Belém alguém que é assim. Não tem, né? Não, mas os 3 tinham 14 anos, eram muito jovens. Tinham acabado, estavam fazendo 14 anos, não é? Então, era qualquer Tudo 14. muito específico. Da mesma escola. Meu Deus. E aí foi de ficar doido, aí eles me chamaram para colaborar nessa investigação, o Dr. Paulo Temer, delegado lá de Belém do Pará. E eu fui para lá e tinha 23 suspeitos homossexuais. Porque os meninos eram encontrados sem short. Só que aí eu fiz o perfil e não dava que era homossexual. No meu entendimento, não tinha nada a ver com homossexualidade. E aí a gente sai do zero. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho antes de você concluir. O preconceito das pessoas implica numa investigação? Melhor, me explica. Tipo assim, viu sem short? Ah, deve ser gay. Ah, claro que tem. Claro que tem. Era a conclusão óbvia. Só que perigosa, né? Só que não era, tá? Exato. Uma coisa é você ter alguém que tem problemas com a sua sexualidade. Mas não, pode ser qualquer tipo de problema. Não precisa ser exatamente porque é gay ou não é. E aí já Exato. tá na sua cabeça que isso é um problema. Isso que eu tô falando, Né? a pessoa já tá tipo... Não, fora que tem vários, por exemplo. Ele é de Belém. Nesse tempo, isso era 2006, 2007. Nossa, tempo. Cara, uma mulher escritora que chega no ambiente policial. Tipo, Eles te escritora. respeitavam? Então, não é um lugar fácil de conquistar. Ninguém me desrespeitou. Mas acreditar que eu pudesse ajudar, tipo, esse delegado ficou doido de chamar essa escritora aí, né? Tá. E aí, tanto é que o primeiro investigador, foi muito engraçado, o Afonso, que era o investigador mais importante lá desse caso, ele não gostava de mim, eu não só dava briga, eu com ele, assim, tipo assim, no limite, assim, no limite. Limite do respeito. E aí, todo dia eu ia reclamar pro Paulo Temer, pô, cara, esse investigador é muito grosso. Ele Só era que- grosso com você? Grosso, assim, no Tá, limite, no né? trabalho ali, Eu sou né? dramática também, né? Canceriana? Não, eu sou aquário, ascendente aquário. Né? Isso significa o quê? Significa um certo parafuso se perdeu pelo caminho. Melhor significado. Isso Parafuso que se significa. perdeu, velho. E aí E ele reclamava todo dia de mim. Tá. E aí um dia o Paulo chamou nós dois e falou, olha, eu tomei uma decisão. A partir de hoje, vocês saem juntos o dia todo. O Afonso vai pegar você no hotel, você vai trabalhar par e passo com ele, vocês são os melhores investigadores aqui, eu não vou abrir mão. Você, aluno, não precisa conversar não precisa ficar amigo, não é isso que eu tô pedindo. Vamos trabalhar junto. Mas vocês vão trabalhar juntos, e aí a gente ficou melhores amigos, Isso né? é filme. Você Isso jura? é filme, mano. Claro, porque aí você vai, e você abre a chance, você tem que passar o dia, passa o primeiro dia. Começa a trocar umas No experiências. segundo dia, aí você começa... Como que foi pego esse cara, esse assassino aí? Esse monstro. Esse monstro da Ceasa foi um caso muito difícil, porque junto com eu ter ido, eu fui no maior segredo para Belém, mas eu recebi um e-mail de um suposto leitor Tá. de Belém, que começou a me escrever com símbolos, hieróglifos, assinar esquisito, e falando desse caso de Belém. E ele levantou uma suspeita gigante sobre ele. E ele estudava perto de onde os corpos foram encontrados. O que ele falava? Calma aí, ele que procurou, Ele queria que mandou. ajudar, ele queria ajudar. Ele queria ajudar. Então, aí ele virou o primeiro suspeito. Foi muito difícil. E aí eu devo o meu aprendizado, nesse caso, ao Paulo Temer, que é um delegado muito calmo. Porque ele falava pra mim, se eu trouxer em Belém ele pra delegacia, eu acabei com a vida dele. Vai interessar se ele não é culpado, se ele é culpado, ele vai estar morto.
Então, vamos com calma, e eu apavorada, porque a gente sabia que o cara ia matar de novo. Então a gente fez um plano de ação, demorou quase um ano essa história. Caralho. A polícia foi na escola dos meninos e nas escolas daquele bairro, conversar, que não parecia bandido, que não tinha cara feia, que era alguém que as crianças provavelmente não iam sentir o menor medo, que ia usar algum truque. Foi dando perfil, a gente fez um perfil de quem Que seria importante esse esse trabalho, assassino. sim. E aí com esse perfil eles foram dar palestras em todas as escolas, na faixa etária de 14 anos, que era a faixa etária do cara. E o terceiro que morreu foi muito triste, porque o terceiro, Adriano, não era Adriano, já vou me lembrar o nome dele. O terceiro que morreu, ele falava, pegou o Adriano, pegou o Zezinho, vem me pegar, que eu não ia cair nessa nunca. Queria que ele viesse em mim, vem em mim que eu queria ver me pegar. O moleque meio que E foi o falando da terceiro boca a pra morrer. fora. Mas foi quer dizer, Ele provocou. não, ele falava em casa. Não era nem na televisão, não, em casa. Ele falava, porque a Adriana bobeou, porque o Zezinho bobeou. Se viesse pra mim, eu não ia cair nunca. Imagina se o cara ia me levar, ia me enganar. Enganou. Ele foi o terceiro, entendeu? Não é que ele provocou, não. É que você acha que você não vai cair, gente. Todo mundo acha que Todo não vai mundo cair. acha, todo mundo Todo acha. mundo se acha mais inteligente. E era o cara do e-mail? E não era. Pelo amor de Deus, Não era. E o cara do e-mail era o quê, então? Ele, que ele queria? Um vaidoso, um egocentrado, sei lá, um Atrapalhou palhaço. o esquema ali. Olha, eu vou te falar, teve cada cena, porque a gente sabia quem era o cara, mas não sabia se era ele. Um dia eu cheguei nesse hotel, gente, eu mudava de hotel. Toda vez que eu ia, eu mudava de hotel, porque o cara tava solto. Tá. Saía no jornal que eu tava investigando. Aí eles me trocavam de hotel. E aí o acordo com a imprensa era assim, antes de eu ir embora, eu dava uma coletiva para contar o avanço da investigação, mas ele só soltava a notícia quando meu avião levantava voo. Tá, é um acordo de vocês, né? Pra eu já tá, Longe. fui. E aí, um dia tá na coletiva, e assim, tava assim, eu e, sei lá, 10 delegados, caso fervendo na cidade. Acho que você é novo, por isso que você não lembra desse caso, porque foi em 2007, não sei quantos, você era pequeno. 33. Mas mesmo assim, eu não sei se você já era Mas você não ligadão, podia assim. anotar em Belém. É, não tava em Belém. Ou né, então. Não Porque tava em foi Belém. muito local, né? Porque o eixo Rio-São Paulo chama muita atenção, lá não é tão noticiado as coisas de lá aqui. E aí a gente tava nessa coletiva, 10 delegados, eu no meio, dando a coletiva e tal, e aí no meio câmera, toda aquela gente, aí de repente entra um cara com uma bolsa assim, tipo uma mochila assim, e enfia a mão, gente, dentro da bolsa, e os delegados todos, levanta, aponta a arma assim. Do tipo, nada. Do nada, porque todo mundo achou que ele ia tirar uma arma. Cara, era meu livro, ele veio pedir um autógrafo, ele era o filho da copeira da delegacia. Quase Meu morre. Deus, meu franzino. Não faça isso. Então, não É um falei, franzinaldo. não faço Esse isso. momento que o cara vai fazer aquilo. Ele chegou assim, ó. Tirou da E mulher. aí, Lana? Se liga! Cara, Então vai, ó. Aquele todo mundo autógrafo era- da hora. Parece pra o mim. Delício chegando. Todo mundo assim. E aí, Calabresa? Meu Deus, Então, mano. você vê, aí demorou essa investigação. A gente foi, então, cercando até ele. E o pior é você saber que vai chegar o Natal é gatilho em geral, vai matar de novo, e a gente tentando cercar por onde podia. Eu sei que no final das contas, ele errou. Porque nessa pressão dos 14 anos e do bairro e de tudo, ele teve que ir para o bairro do lado e ele desceu a faixa etária. Ele pegou um menino mais novo. E na hora que ele pegou o menino mais novo, ele deixou o menino escapar. É uma história comprida, eu não vou ocupar aqui falando, mas ele acabou soltando o menino. Porque ele se viu no menino. O menino tinha 11, era bem pequeno o menino. Ficou com dó. Porque me corrija se eu estiver errada. Um menino de 11 anos em Belém pode ser bem pequeno, né? Muito pequenininho. É, porque não é... É verdade. Eles são menorzinhos? São São miudinho, assim, sabe? Então, ele, na hora que tava obrigando o menino a fazer sexo oral nele, porque ele também sofreu abuso, entendeu? Daí ele se enxergou e largou o menino, e o menino foi socorrido horas depois, foi levado para o hospital, e aí sim, foi feito DNA, aí você tinha conteúdo estomacal,
Tinha várias, a mãe. E eu só queria saber o quão próximo esse cara era daqueles outros 3. Dos outros 3 ele era, porque assim, ele era um trabalhador braçal, nada muito genial, mas ele vendia para os meninos da Lan House os truques de jogo para mudar de fase. Ele era um cara Então legal. Ele era um cara super legal, um querido, porque ele dava, e para os meninos Os pobres, macetes. ele dava uns macetes. E então todo mundo ali que frequenta, e lá na Lan House, lá, pra você imaginar que era R$1 a hora do jogo. Para os meninos, gente, era tudo de bom. Mas ele chegava um dia que ele oferecia R$10 pro menino na garupa da bicicleta dele, que ele tinha que ir no banco, na Ceasa. E aí, pra ficar cuidando da bicicleta. E o cara falou, R$10 são 10 horas. 10 Com horas certeza de a criança jogo. vai. E eles conheciam. Não era alguém Cara mó ameaçador. legal. E o cara não tem cara de nada. Ele não tem cara de mal, nem cara de bom, nem cara de coisa nenhuma. Era o cara. Normal. André Barbosa. Mas aí, quando pegaram ele, como que foi isso? Então, aí, essa foi para mim foi muito, particularmente muito emocionante, porque esse menino sobreviveu, aí o menino foi interrogado sobre o que aconteceu com ele, e aí foram mostradas fotos para o menino, ele reconheceu esse moço por fotografia, que era um dos frequentadores da Lan House, e aí a polícia foi prender esse André. A irmã do André era uma militante, ela sempre estava protestando na porta da delegacia que a gente não pegava porque os meninos eram pobres. Não, a gente não pegava porque a gente não achava que era o cara, não era porque era pobre, era todo mundo muito comprometido, e a irmã dele é muito brava. Eu sei que eu não estava lá, e aí Paulo me ligou e falou, olha, você não está aqui, mas você vai com a gente, fica na linha, eu vou te botar meu celular no bolso e você vai entrar com a gente. Aí, Foda. eu fui ouvindo tudo, meu coração, tum. Aí eles entraram, Isso aí é o que? É prenderam o André. bote? Pra hora da prisão, que é muito importante. E aí tinha que achar, porque ali a gente já tinha um perfil bem construído, e ele matava os meninos com cadarço de sapato. Filha de uma puta, mano. Aí, até que o Paulo tava junto, ouvindo, né? Vasculhando busca e apreensão. A irmã desmaiou, essa irmã desmaiou, né? Imagina que ela protestava todo dia, era o irmão dela. Nossa. E aí, entrando na casa, a hora que levantaram o colchão, porque tinha que achar alguma prova, alguma coisa, além do reconhecimento. No estrado da cama, todos os cadarços amarrados ali para as próximas vítimas. Um monte de cadarço. Nossa. E aí tinha os DNA, ele foi preso, e aí... O que aconteceu com esse cara? Ele foi condenado, ele me acusou de... Foi muito engraçado. Ele me acusou de torturar ele, psicologicamente. Só que estava tudo filmado. Então, eu filmo, tá? Então, eu peço licença, a polícia filma. Não eu, a polícia. Ele falou que você torturou ele psicologicamente. Aí eu tenho uma cena do juiz, até deu risada, porque tem uma cena que a polícia separou pro juiz lá, porque todo dia o pessoal lá da delegacia servia onde eu tava pupunha, com café com leite, e ele comia comigo, cara. Então eu torturei onde, né? E tá tudo gravado, então pode vasculhar, fica à vontade, que eu acho que eu vou torturar o cara. Porque ele acabou, não vale só uma confissão. A promotoria, de novo, ninguém queria uma coisa, fui eu, tá onde eu assino. Não é isso, a gente queria entender ali o que aconteceu, como foi. É importante também até pra lidar com próximos, né? Próximos pessoas com esse mesmo perfil. Sim, e você precisa entender claramente, assim, né? Fui eu e pronto, senão vai alegar. Não existisse, então, com a polícia, no crime, tipo assim, no crime não, na polícia, tipo, fiz uma merda do caramba, fiz uma parte de doideira, cheguei lá, fui eu. Tá. Fala, não, Igor, não é assim fica não. muito frágil. Foi sabe você, por quê? beleza, Então, agora tu vai fica comandando. Mas fica frágil, porque se você só fala fui eu, e assim já serviu, como é que você acusa depois? Tem que entender, individualizar o que aconteceu Você já ali. lidou com um caso que tinha uma pessoa confessando um caso e não era ela? Eu tava confessando, sei lá, por amor, alguém, Ou pra pagando protegendo ela. alguém. Eu acho que não é por amor. Eu tenho um livro muito bacana, que não está traduzido, que é sobre falsas confissões. Falsa confissão Deve existe. ser louco isso. E assim, muitos têm... Vocês não podem acreditar em nada, né? Não, E tem que acreditar ter- em por tudo. isso que eu Mas gosto de prova. o Eu que gosto que de é? prova, cara, me prova. É assim, me acho, vamos lá, vamos procurar, vamos pensar. Onde pode estar o cadarço que ele usa? Tá.
Então vamos virar, porque em algum lugar ele guarda esse cadarço. Então até com uma confissão tem que agir assim. Você Beleza. tem, porque você, a confissão se dá por vários motivos. Uma pessoa muito deprimida, que sente muita culpa, ela pode falar, bom, eu vou assumir isso aqui, eu sou culpado de tanta coisa, vai ver que eu não lembro. Ela pode estar coagida pela polícia. A polícia pode ter pressionado demais. A polícia pode ter limite de inteligência, pode não ser a pessoa que está ali sentada, está num ambiente hostil, então pode muitas coisas. Então, né, eu quero, vamos lá, temos que achar uma prova, eu gosto de prova, eu não gosto de blá, blá, blá. Eu acho que depois me contar, acho bacana. Por exemplo, eu fiquei doida, porque eu interroguei esse cara 5 dias, na polícia, filmado, eu tenho esse material, e eu não descobria com que ele matou esse garoto. Eu achava que era com faca, eu não conseguia descobrir. Na verdade, ele estrangulou, mas tinha um ferimento perto na clavícula, assim, e o menino estava com metade do pênis cortado. E eu não entendia, ele usou faca, não usou faca, e aí eu queria entender e ele não falava. E aí foi uma coisa engraçada, porque lembra que eu contei que quando eu cheguei na investigação tinha 23 suspeitos, tal, que não era nenhum? Você me perguntou como eu era recebida. Então você imagina que quando eles me mostraram as fotos do local do crime, tinha uma garrafa verde perto do corpo, quebrada. E aí eu falei, essa garrafa verde, vocês coletaram? Porque vidro é ótimo, né, para digital. Aí foi uma risada geral, só a pessoa tá em Hollywood. Isso aqui é um lugar de entrega de macumba, 100 mil garrafas. Então, mas é que essa tava meio perto do corpo, eu achei. Agora imagina se a gente vai coletar a garrafa vazia em local de entrega de macumba, kkk, que a senhora pensa que a senhora tá no cinema, tal, tá bom, fiquei quieta. No 5º dia, eu tenho também filmado, é muito engraçado ver esse filme, porque eu vejo a cara do Paulo, que eu fiquei zoada, né, todo mundo me zoava, ela queria a garrafa, né, que coletasse a garrafa verde, tá bom. Aí no último dia, eu na maior conversa séria com esse André, falando, André, eu não tô entendendo como é que você cortou e você machucou o Zezinho. Não, foi urubu, não foi urubu, só se carregou a faca no bico, né? Não tem como, isso aqui é um corte liso. Não, agora, aí dei os detalhes pra ele, porque eles entendem também de bicho e tal. Falei, não foi. Conta, não conta, aí ficou um silêncio na sala. Todo mundo esperando, assim, que se tem, né? Quem fala primeiro perde, né? Aquele silêncio que vai caindo assim, daí ele para e fala assim, tá, a senhora já sabe tudo mesmo, eu vou contar. Lá tinha uma garrafa verde. Safado. Eu cortei ele com a garrafa, quebrei a garrafa e foi assim que eu cortei ele. Você não trouxe todo mundo pra ouvir o que ele tinha pra depois falar? Eu ganhei medalha do governo do Pará, né? Mas assim, é isso, entendeu? Que custava em dólar ou em real coletar a garrafa? Nada. Vamos coletar. Mas não há problema. Joga fora depois.